Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula, pré-aula, produzida pela EBD da família The Blue, a Igreja Assembleia de Deus aqui de Blumenau. Eu sou o professor Alessandro e eu estarei com você nesses próximos minutos para fazer algumas importantes considerações a respeito da lição de hoje, que tem como título Cristo, a centralidade do avivamento. Você tem um texto-chave, você tem a sabedoria diária, que você pode ler, pelo menos o título, com os seus alunos. Você pode começar sempre a sua aula perguntando a respeito do que foi mais importante para eles da última aula. A última aula, porque Deus deseja o avivamento. Se alguém lembrar, se manifeste quais são as respostas, que foi tratada ao longo da lição. Lembrando que é importante você sempre encorajar os seus alunos a ampliar a lição. Bom, a lição de hoje é sobre a centralidade do avivamento. E isso é muito importante. Por quê? Porque nós corremos um risco de imaginarmos que a centralidade do avivamento são os fenômenos, são os milagres. E como os nossos olhos são cheios com milagres. Nós gostamos de ver milagres. É empolgante. No entanto, o avivamento ele não pode perder o seu foco, ele não pode perder a finalidade do mesmo. E ao longo desta lição, nós estaremos tratando aqui que, na verdade, o avivamento ele é desejado por Deus, ele é desejado por Deus, é produzido pelo próprio Deus, para que Cristo seja considerado, seja vivido como o centro de todas as coisas. A centralidade de Cristo seja restaurada. Se você prestar atenção na revelação bíblica, você perceberá de que todas as coisas são convergidas para Cristo. Quando Deus vai criar, Deus cria em Cristo, por causa de Cristo e para Cristo. Paulo vai dizer isso aos Colossenses no capítulo 1, de que todas as coisas, visíveis e invisíveis, foram criadas por causa de Cristo. Isso quer dizer que todas as coisas que você conhece a partir das Escrituras que foram criadas, só foram criadas para apontar para Cristo. Só foram criadas por razão a Cristo. Então, Cristo, ele é o centro. Ele é o centro da eternidade, ele é o centro da história, ele é o centro das Escrituras, ele é o centro da igreja, ele é o centro da vida, ele é o centro de todas as coisas. E o avivamento, ele deve ser desejado, visto, buscado, porque a centralidade de Cristo, ela é reposicionada, ela é restaurada. Você percebe que nós vivemos grandes dilemas hoje com a personalidade humana. As pessoas querem aparecer. Talvez nós, pastores de igrejas locais, enfrentamos muito esse dilema quando existem funções da igreja que não querem ser ocupadas porque são funções que o nome não aparece, que essas pessoas não ficam expostas aos olhos e as pessoas vão sendo vagarosas em ocupar essas funções. Por exemplo, o estacionamento de uma igreja. Encontrar voluntários para o acolhimento no estacionamento, em alguns lugares, são desafiadores. Porque estacionamento, quem vai ser relevante, quem vai ser famoso no estacionamento? Nós, pastores, entendemos o poder, de um acolhimento no estacionamento. Mas muitas pessoas, há um culto infantil, um ministério infantil, aonde que essas pessoas saem do ambiente ali geral e vai para um ambiente particular. A igreja não está vendo o que está acontecendo lá. São ministérios que têm algumas dificuldades de ganharem voluntários.
Existe a questão de pregadores, a questão de líderes, a questão de cantores que fazem do seu nome, né, da sua personalidade, o centro de todas as coisas. Não. O avivamento não vem para promover personalidades humanas. Existe um registro do Sundar Singh, né, na biografia O Apóstolo dos Pés Sangrentos, que conta a história que ele foi usado para curar, né, uma pessoa de uma enfermidade incurável. E essa pessoa foi curada instantaneamente pela oração dele. E no outro dia, no final do mesmo dia, aliás, à frente da casa dele veio muitas pessoas querendo conhecê-lo. E a história vai dizer que ele não saiu para fora e na madrugada ele saiu da cidade. Ele saiu da cidade com o temor das pessoas estarem dando mais valor ao nome e à pessoa dele do que ao próprio Cristo. O avivamento restaura este sentimento de que todas as coisas é para Cristo. Deus pode me usar poderosamente numa pregação, em curas, em libertações, num louvor, mas eu jamais vou promover o meu nome nessa ocasião. Então, o avivamento, ele tem Cristo como a centralidade de todas as coisas. Todo movimento, aonde que o que acontece ali é para promover o título da igreja ou a pessoa de alguém envolvida ali na liderança do movimento, nós devemos discernir de que este lugar não está sendo movido pelos ventos do avivamento. É verdade que o avivamento ele torna conhecido as pessoas envolvidas. Você tem alguns nomes da história dos avivamentos que são inevitáveis, o John Wesley, né, o Spurgeon, o Moody e assim por diante, mas percebe que não foram eles que se promoveram, não. É a história, acontece. Naturalmente, Deus exalta, né? Em certo sentido, a igreja se torna conhecida mundialmente, né? Um líder, um de louvor, um pregador, mas percebe que essas pessoas em si, elas não aceitam em nenhum momento a glória. Não estão ali para se promover. Cristo, sim. Cristo, ele é destacado como centro de todas as coisas. Então, em primeiro lugar, você tem a centralidade de Cristo em relação a todas as coisas, inclusive no avivamento, né? No segundo tópico, você tem aí a singularidade de Cristo. Então, você percebe que, se no primeiro tópico a ideia aqui é trazer a centralidade do avivamento, que é o próprio Cristo, o segundo tópico vai falar da sua singularidade. Jesus, no avivamento, não existe rivais a Cristo. As pessoas, elas não ficam cocheando nos seus corações, comparando Jesus com qualquer outra coisa da vida. Não. A singularidade de Jesus, a pessoa de Jesus, ela é destacada de uma maneira muito singular, A mãe não vai tratar o seu filho melhor do que ela trata Jesus. O pai não vai tratar o filho ou a filha melhor do que ele trata Jesus. O trabalhador não vai tratar o serviço, o emprego, o trabalho melhor que ele trata Jesus. Percebe que em dias de avivamento, a supremacia de Cristo ela é derramada nos corações, nos entendimentos. Existe uma paixão por Jesus. Existe um encanto pela pessoa de Jesus. O avivamento vem exatamente para colocar Jesus no seu devido lugar. Quantas reuniões?
que os nomes humanos são muito mais admirados, em que os nomes humanos são muito mais celebrados do que o próprio Jesus. No avivamento, todas as táticas infernais para ofuscar quem Cristo é dissipado. As escamas dos olhos são removidas e o Logos de Deus, o Verbo de Deus, ele é entronizado. Não existe incredulidade a respeito da pessoa de Cristo. Um facho de luz vem sobre a vida das pessoas e elas passam a olhar para Jesus como um único Salvador e Senhor. E então, em terceiro lugar, você tem no avivamento a eficácia de Cristo. Então vamos lá. No primeiro tópico, Jesus é o centro do avivamento. Ele é o centro do avivamento. No segundo lugar, Jesus, no avivamento, a singularidade de Cristo, ele é destacado, ou seja, a idolatria ela é dissipada. As pessoas passam a olhar para Jesus como único. Não é como melhor, é como único, como verdadeiro. Por isso que vão abandonar as outras religiões, vão abandonar os seus ídolos, porque não há ninguém como Jesus. Todo avivamento traz essa lucidez da relevância, da importância e do valor de Cristo. Mas o avivamento vem também para trazer a eficácia de Cristo. Então, qual é a diferença da eficácia de Cristo para a singularidade de Cristo? É que a singularidade de Cristo é um destaque para a pessoa do Cristo. A eficácia de Cristo é um destaque para a obra de Cristo. O que Cristo fez, o que Cristo realizou, ressalta diante dos olhos como uma experiência nunca antes vivida. Por exemplo, quantas vezes você já ouviu pregações sobre a cruz, sobre o amor de Jesus, mas em dias de avivamento, essa consciência, essa certeza de que o sangue de Jesus me purifica dos meus pecados, de que a ressurreição de Cristo é a garantia da minha nova esperança, aquilo que Jesus fez, isso chega aos nossos corações e destrói toda a dureza, toda a superficialidade. Toda a superficialidade. As pessoas são quebrantadas ao ouvirem o quanto que Cristo sofreu pela vida delas. O avivamento, no movimentos moravianos, por exemplo, que foi aí o grande movimento missionário, né, que durou aí 100 anos, os seus fundadores, né, 2 jovens que se venderam para serem escravos, para evangelizar uma ilha inalcançada por Cristo até então, e quando eles estavam despedindo do porto, as pessoas diziam, não vão, alguns diziam, porque eles não voltariam mais, era uma viagem sem volta. E eles diziam, digno é o Cordeiro do meu sacrifício. O sacrifício de Cristo era ressaltado de uma maneira gigantesca na mente, no entendimento das emoções, de sorte de que tudo que Cristo operou, vai ganhando vislumbres como nunca antes. No avivamento, as obras de Cristo são tomadas com grande reverência, com grande valor, com grande significado. Em último lugar, o avivamento, ele tem aí como propósito de fixar no coração dos avivados o padrão de vida, o desejo de parecer com Jesus, o desejo de ser semelhante a Jesus. Em dias de avivamento, isso é acrescentado, é ampliado, é multiplicado. As pessoas no dia de avivamento não querem ser como os famosos. No dia de avivamento, as pessoas querem ser como Jesus.
elas querem ser como Jesus. Percebe que existe muita conexão, né, com a lição passada sobre o que não é avivamento. Então, toda pessoa que supostamente diz que está sendo avivada, mas que Cristo não é o padrão da sua vida, ele não quer ser semelhante a Jesus. A pessoa de Jesus ainda é comparada com possíveis rivais. A obra de Cristo não é celebrada com paixão, com entusiasmo. Essa pessoa, esta igreja, esse movimento não é avivamento. Como que o Pai deseja avivar os seus filhos para que Cristo assume o seu devido lugar, o centro da minha, da sua vida. Que o Senhor Jesus te abençoe. Que o Senhor Jesus nos avive. Que o Santo Espírito venha nos reviver para que Cristo possa ser devidamente entronizado na nossa vida. Ore com seus alunos. Encoraje-os a buscar o avivamento, para que então as nossas canções, os nossos hinos, as nossas pregações venham apontar unicamente para Jesus. As pessoas deixarão de se apaixonar e de buscar coisas e se encantarão unicamente por Jesus. Tenha a melhor aula da sua vida. Que o Senhor Jesus te dê muita criatividade para você conversar com seus alunos. Que Deus te abençoe.